Este vídeo se passa no programa Freeburg para a primeira infância, coordenado pela Regência de Educação Infantil da Universidade de Northern Iowa. O programa Freeburg para Educação Infantil atende crianças de 3 a 7 anos em McElroy Hall, no campus do Allen College, no Waterloo, Iowa. Esse vídeo se tornou possível com o subsídio do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Física nas classes de Educação Infantil e Ensino Complementar. Uma abordagem construtivista. As crianças do programa Freeburg para a infância se divertem fazendo experimentações com rampas e caminhos. Essas atividades são benéficas porque promovem desenvolvimento do raciocínio e conhecimento sobre o mundo físico. Elas fazem parte do grupo de atividades sobre conhecimento físico, no qual as crianças agem sobre objetos e observam o resultado de suas ações. Conforme trabalham com as rampas, elas constroem conhecimento sobre o que pode ser feito com os objetos, ao mesmo tempo em que conhecem suas propriedades. Há dois tipos de atividades de conhecimento físico, aquelas que envolvem movimentação dos objetos, física ou mecânica, e aquelas que envolvem mudanças nos objetos ou química. Rampas e caminhos segue a categoria de movimentação dos objetos. As crianças aprendem sobre a física das rampas experimentando-as, cometendo erros, encontrando contradições às suas expectativas e tentando novamente. Esse processo de erros fundados na experimentação é a base para a construção do conhecimento e da inteligência. Em boas atividades de conhecimento físico, as crianças devem produzir movimentos por meio de suas próprias ações. O resultado deve ser imediato, para que elas possam conectá-lo às suas ações. As crianças devem poder observar o que acontece e poder variar suas ações no sentido de produzir e observar seus diferentes resultados. Eu estava usando as rampas no parquinho. A minha calha estava muito mais inclinada que a dela, e nós estávamos pegando o cascalho com as pazinhas e os deslizando nas rampas. O meu estava deslizando muito rápido, enquanto que o dela escorregava bem devagar. Ela observava a minha rampa, depois olhava para a dela e logo me perguntou: "Posso usar a sua pazinha?" Então eu dei a ela a minha pá e peguei outra para mim. Ela experimentou com a minha pazinha, mas o cascalho ainda não deslizava rapidamente em sua rampa, enquanto na minha ia muito rápido. Então ela olhou novamente para mim e disse: "Posso usar a sua pazinha?" O depoimento de Sharon ilustra o pensamento pré-operatório desta criança sobre um evento físico, para quem a causa não é compreendida imediatamente. A criança parece acreditar que é a pá da professora que faz com que o cascalho deslize rapidamente pela rampa. Quando ela usa a pá da professora em sua rampa, o resultado é o mesmo que o de antes. O cascalho mal se mexe. Isso cria nela um sentimento de contradição entre o que ela espera e o que ela vê, e fazendo essa experimentação algumas vezes, isso fará com que ela reveja as suas ideias. Bons materiais de conhecimento físico inspiram as crianças a experimentar de diversas maneiras e permitem possibilidades infinitas. A maioria dos materiais usados nesse vídeo são canaletas de diferentes tamanhos e objetos para deslizar nas rampas. Bolas de gude de diferentes tamanhos descem pelas rampas mais facilmente. Para crianças mais novas, use bolinhas que não passem pela garganta, pois elas poderiam se engasgar. Crianças mais velhas, que não engolem mais objetos, podem usar bolas de diversos tamanhos. A variação de tamanhos permite que a criança faça comparações entre as reações das bolas grandes e pequenas. Outros objetos que as crianças podem comparar incluem carrinhos, bolas, objetos que não rolam, como cubos, e objetos que rolam de formas diferentes. Na preparação das rampas, as crianças geralmente usam o que for conveniente como suporte, como prateleiras, cadeiras, mesas, blocos pequenos de madeira, blocos grandes e outros bem maiores. Uma professora assistente de uma classe de educação infantil criou um outro tipo de suporte que permite que as crianças variem a altura das rampas facilmente.
Aqui vocês têm algumas caixas que eu fiz porque estava pensando se não havia algum jeito de usá-las quando construírem rampas. Elas agem sobre os objetos para adquirir conhecimento sobre o mundo físico. As crianças também constroem conhecimento sobre o mundo social, usando um processo parecido. E também, às vezes, algumas das estruturas desmoronam, e dá para ver a frustração no rosto de algumas crianças. Assim, com os buracos em diferentes alturas, elas podem ter mais controle do caminho que querem que as bolinhas façam. Um plano de aula de professores construtivistas organiza e implementa atividades para que a criança tenha a oportunidade de fazer relações mentais, isso é, uma variedade de relações como a de uma ladeira e o movimento de objetos. Quando conectam segmentos de rampas, as crianças tendem a adicionar o segundo segmento de forma que esse se sobreponha ao primeiro. Essa criança espera que o carro desça até o final da rampa. Ela formou uma relação mental entre a inclinação da rampa e o esperado movimento contínuo do carro. No entanto, ela alinhou os segmentos sem considerar o efeito da sobreposição das rampas. A sua surpresa quando o carro atinge a sobreposição e para, indica o sentimento de contradição entre sua expectativa e o que realmente aconteceu. Isso motiva a criança a rever as relações anteriores e corrigir a sobreposição. 10 princípios guiam o professor a promover a experimentação e o aprendizado das crianças. Professores construtivistas fazem experimentações com materiais para entender as relações envolvidas. Antes de introduzir o material relativo às rampas e caminhos às crianças, é importante que os professores os explorem e experimentem. Isso fará com que eles fiquem familiarizados com os tipos de problemas que as crianças podem encontrar ao usarem as rampas, assim como as possíveis relações que elas podem construir. Essa bolinha ganhou. A sua foi mais devagar que a nossa. Por que isso aconteceu? Vamos pegar mais duas para você e tentar de novo. Qual é a relação entre a velocidade e o número de blocos? Constructivist teachers introduce materials to children to stimulate interest. Professores construtivistas apresentam materiais para as crianças para estimular o seu interesse e experimentação. Há várias maneiras diferentes de se apresentar as rampas pela primeira vez. Algumas vezes eu as apresento na hora do grupo e outras vezes na hora da atividade. Se eu as introduzo na hora do grupo, uma forma de fazê-lo é simplesmente colocar uma canaleta no chão, posicionar uma bolinha de gude sobre ela e perguntar às crianças o que se pode fazer para que aquele objeto se mova ao longo da canaleta. Alguém tem alguma ideia de como fazer a bolinha ir daqui até ali ou daqui até lá? Eu sei como fazer ela ir daqui até ali. Como você faria isso? É verdade, você pode fazer ela se mexer com o seu dedo. Conforme as crianças vão tendo ideias, eu peço para elas demonstrá-las. E quando elas começam a ter muitas ideias, eu simplesmente digo: vocês sabem, nós vamos brincar com isso na hora da atividade. Aí vocês poderão experimentar suas diferentes ideias. Agora, se eu for introduzir as rampas na hora da atividade, eu simplesmente mostro os materiais e deixo as crianças começarem a experimentá-los. Se nenhuma criança tentar construir uma rampa, então eu vou e começo a fazê-la. Quando eu quero que uma criança comece uma atividade, eu acho que se eu mesma começar a trabalhar com isso, elas vão se juntar a mim. Você quer brincar comigo? Eu coloco as rampas sobre uma mesa para apresentá-las, pois eu penso que estar em um espaço pequeno com rampas menores as ajuda a focarem no que realmente está acontecendo com a inclinação
e a bolinha de gude, ou o que quer que elas estejam usando. Então, eu sempre introduzo as rampas dessa forma. Mesmo que o interesse não se mantenha por muito tempo nessa pequena escala, aí eu avanço para as rampas maiores no chão. Quando canaletas são apresentadas às crianças como rampas, elas tendem a pensar nelas apenas como rampas e geralmente as usam de forma segura. Alguns professores preferem discutir questões de segurança apenas quando os problemas aparecem, outros já as discutem ao introduzirem os materiais. Professores construtivistas apresentam materiais para as crianças para estimular seu interesse e experimentação. Bons materiais atraem as crianças e convidam à exploração. Quando as crianças têm um espaço adequado e material à vontade, elas se tornam muito mais investigativas e têm muitas ideias sobre como utilizá-los. Se as rampas estão sempre disponíveis, as crianças continuam a inventar mais e mais problemas complexos por muitos anos. Professores construtivistas apresentam materiais para as crianças para estimular seu interesse e experimentação. As crianças tentam fazer coisas porque elas acreditam que elas vão funcionar. Onde você vai colocar isso? Se nós contarmos a elas que não vai funcionar, elas vão começar a não confiar no que elas próprias pensam. O que você pode fazer para pegá-la? Não vai dar certo. Então, o que você pode fazer para pegá-la? Colocar mais para trás, você acha? Ok, vai tentar de novo? Ela construiu um pseudo-conceito de que, quando a bolinha rolar para fora da rampa, ela vai cair verticalmente. Se falarmos para ela que está errada, a criança vai perder a confiança em si própria e vai aprender a não confiar em suas próprias ideias. O trabalho do professor é preparar o ambiente, assim ela vai aprender a partir dos próprios materiais que as suas ideias não vão dar certo, e não de outra pessoa. As crianças estão trabalhando sobre as trajetórias. Ele construiu a relação de que a bolinha vai cair em uma trajetória de arco. Então, ele continua pondo o cesto onde ele acha que ela vai cair. Ela, por outro lado, está construindo relações diferentes, pois continua colocando o cesto bem perto do final da rampa, para que a bola caia verticalmente. Jamel, você pode colocar o cesto no lugar em que você acha que vão cair as bolinhas de cima da rampa? Eles precisam testar suas ideias para que acreditem internamente se aquilo vai funcionar ou não, ou então mudar de ideia. Eles não podem fazer isso sem a experimentação. Quando os professores permitem que as crianças testem suas próprias ideias, elas logo ficam interessadas em colocar problemas para elas mesmas. A criança em destaque está tentando construir uma rampa que leve a um recipiente. Conforme você assistir a cena, você vai ver o processo de construção do conhecimento. Nesse ponto, ele ainda não construiu a relação entre a inclinação da rampa e a direção em que a bola vai rolar. Embora ela espere que a bola role em direção do recipiente, ela continua descendo a ladeira em direção às esponjas. Parece que ela pensa que tem alguma coisa nessa ponta chamando a atenção, que faz com que a bola role para esse lado. Ele inverte a rampa como se isso fosse fazer com que a bola fosse em direção ao recipiente. O processo de experimentação continua conforme ele adiciona uma esponja ao suporte e tenta novamente. Observando que a bola continua rolando para longe do recipiente, ele muda novamente suas ações, agora adicionando mais esponjas ao suporte e dessa forma mudando a sua inclinação. Novamente, ele coloca a bola na rampa, finalmente com sucesso.
Se o professor tivesse resolvido o problema para ele, isso teria tirado dele esse momento de satisfação pessoal. Ele está progredindo na construção de uma relação entre a inclinação da rampa e o sentido no qual a bola vai. Crianças criam estruturas complexas somente após longas experimentações, construindo relações entre inclinação, suportes, conexões e outros elementos na construção de diferentes percursos. Quando essa criança foi desafiada a criar uma estrutura a partir das fitas marcadas no carpete, ela relacionou todos os seus conhecimentos anteriores. Ela usou esse conhecimento para fazer montar cada canto, de forma que a bola caísse e continuasse a descer pelo caminho em espiral. Ela coordenou várias relações e pode pensar no sistema como um todo. Professores construtivistas observam as ações das crianças para compreender e acessar seu raciocínio. Eu podia ver que ele tinha algo em mente assim que eu abordei a experiência que ele estava tendo com as rampas naquele dia. Ele tinha várias rampas interessantes, então eu realmente queria saber para onde ele estava indo. Minhas perguntas não direcionavam, mas davam suporte. Eu estava escrevendo o que eu estava vendo ele fazer. Assim eu podia ver como ele está crescendo em seu conhecimento dessa atividade. Professores construtivistas intervêm com perguntas e comentários para incentivar o raciocínio das crianças. Essa estudante universitária montou propositalmente as rampas de uma forma que essas crianças de 3 anos fossem encontrar um problema e ter oportunidade de descobrir uma solução. Ela deixou um espaço entre os segmentos da primeira e da segunda rampa, que pararia o movimento da bola durante o caminho. Incapaz de fazer a bola rolar através da conexão entre os segmentos de rampa, a criança cria uma hipótese de que o problema está na bola, dizendo que precisa de outra bola e tentando novamente sem sucesso. Então, o professor coloca uma questão para incentivar o contínuo engajamento da criança com a atividade. Induzido pela pergunta da professora, a criança reajusta a conexão entre os segmentos de rampa. Quando sua tentativa falha novamente, ela ultrapassa a conexão e coloca a bolinha sobre o segundo segmento de rampa, demonstrando que ainda não construiu uma relação entre a posição dos segmentos de rampa e o movimento contínuo da bola. Perguntas ou comentários podem ser usados para focar os pensamentos e as ações da criança em um problema particular. Professores construtivistas não insistem em uma intervenção quando a criança tem uma ideia diferente. Algumas vezes a pergunta ou o comentário do professor não se encaixa ao propósito da criança. Quando a criança não está respondendo, o professor construtivista respeita o seu tempo e volta atrás. Professores construtivistas dão suporte às crianças em suas representações e discussões de suas ideias. Se há uma boa atmosfera na classe, as crianças vão respeitar umas às outras, independente das respostas que elas derem. I want you to tell me, and I'm going to write down
Eles refletem sobre o que fizeram anteriormente e ficam mais focados no que estão tentando descobrir. Dented? You think they're the same? Okay, let's write that sound. They are the same? Is that what you want to write? They are, what letters make the R sound? A-R. You will find that I will often record misconceptions. As crianças aparecem com pseudoconceitos, mas as outras são muito respeitosas com elas, usando palavras como "eu discordo". Alguns de vocês estão dizendo que discordam, que têm ideias diferentes. Eu gostaria de saber a sua explicação. E então, elas vão explicar a razão por trás de sua discordância. Temos que seguir o tempo do estudante. Eu tenho que abrir mão da minha exploração e devolvê-la às crianças e deixá-las aparecerem com seus novos problemas, porque o processo completo de experimentação é realmente o que interessa. Professores construtivistas integram todas as áreas do currículo em atividades com rampas. As estruturas das rampas são uma forma de arquitetura e escultura que integram elementos artísticos com as relações científicas necessárias para fazer com que a rampa funcione com sucesso. As crianças também são encorajadas a fazer desenhos para representar suas rampas. Isso as ajuda a focar nos detalhes do que elas fizeram e a compartilhar suas ideias. Quando você trabalha com rampas, até você conseguir fazer exatamente do jeito que você quer, sua mente está constantemente trabalhando. O trabalho com rampas oferece conteúdo para uma ampla gama de atividades acadêmicas para todas as idades. Na alfabetização, por exemplo, rampas são usadas como um trampolim para a leitura e a escrita. No primeiro ano, geralmente os estudantes vão escrever assuntos pessoais. Eles chamam de cama a cama, o que eles fazem desde a hora que acordam até quando voltaram para a cama. Agora, para tentar fazê-los escrever sobre um gênero diferente, atividades de conhecimento físico oferecem uma oportunidade excelente para isso. Então, primeiro eu trabalho bastante com eles, faço um levantamento de vocabulário e eu modelo a questão usando o ponto de interrogação no final. How is rolling a big sphere different from rolling a small sphere? They are the same. Então, eu coloco a letra maiúscula no início, e aqui é um ponto e outra letra maiúscula. Capital letters. E conforme eu estou escrevendo o que eles estão pensando, eles vão me ajudando com partes das palavras, ou a combinação das consoantes, ou o som das vogais. Okay, if I write fast, what ending do I have to put on to make it say faster? E-R. Uma coisa recíproca que acontece durante a alfabetização é que frequentemente eles encontram palavras. Por exemplo, hoje uma criança estava lendo um livro e havia a palavra fundação lá. Ela não fazia ideia do que era uma fundação. Eu pude usar as suas experiências com as rampas para falar sobre como ela construiu a fundação de uma rampa alta e como ela teve que ser sólida para que o resto da estrutura pudesse ser construído sobre ela. Então, a base era a fundação. Ela entendeu perfeitamente e pôde transpor para a situação do que seria a fundação de um prédio. Assim como elas agem sobre os objetos para adquirir conhecimento sobre o mundo físico, as crianças também constroem conhecimento sobre o mundo social, usando um processo parecido. Elas interagem com as pessoas por meio de tentativas de se comunicar, negociar e de trabalhar juntas em uma atividade conjunta.
In the course of social interactions, No curso das children interações observe others' sociais, as reactions to how crianças they treat one observam another. as reações Ramps umas and das pathways outras e como provide tratam children with many uns aos opportunities outros. to interact and construct Atividades knowledge com about rampas e social caminhos relations. oferecem muitas oportunidades às crianças para interagir e construir conhecimento sobre as relações Ramps and sociais. pathways activities are so Atividades com engaging for rampas e children caminhos that são tão interest will be cativantes para as sustained over long crianças que periods o of time. interesse se mantém durante longos períodos de tempo. Children need ample As time crianças and precisam de um opportunities to tempo experiment amplo with e de ramps. oportunidades para When fazer ramps are accessible to experimentações com as children all rampas. year long, they will be Se challenged as to rampas e think at higher caminhos levels of ficarem complexity. acessíveis para as crianças The durante o richness ano of todo, ramps and elas serão pathways desafiadas a pensar em provides níveis many de maior opportunities for children complexidade. to construct countless A mental riqueza das relationships atividades com that rampas enable them to proporciona reason muitas in more oportunidades powerful ways. para as crianças Through their construírem deep inúmeras interest in relações continuous mentais que experimentation, permitem que elas children raciocinem pose de and solve modos mais problems, eficazes. show confidence in expressing Através their de suas ideas, experimentações grow in profundas their e ability to contínuas, think, as crianças and se become colocam e increasingly more resolvem intelligent. problemas mostrando autoconfiança e expressando suas ideias, aumentando sua habilidade de pensar e ficando cada vez mais inteligentes.